Palavra de Deus também tem um conteúdo, assim como outros irmãos também fazem este trabalho. Efésios capítulo 3, irmãos, versículo de número 14, diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, irmãos, escreveu essa carta à igreja de Éfeso. Ele estava preocupado de que forma aquele povo estava crescendo na presença de Deus, de que tipo de mentalidade eles tinham acerca do reino de Deus. E aqui, meus irmãos, ele está fazendo uma oração. Essa passagem que nós lemos é a oração do apóstolo Paulo em favor daquele povo. A igreja de Éfeso, ou a igreja que estava em Éfeso, ou a cidade de Éfeso, era a segunda maior cidade do Império Romano. Só perdia mesmo para Roma. E lá também existia o templo da deusa Ártemis. Ou seja, havia ali um debate acerca de religiões, ou acerca da religião. Então aqui o apóstolo Paulo, preocupado com isso, ele escreve ao povo, ele escreve àquela igreja a sua oração, a oração que ele fez a Deus em favor daquele povo. Porque a preocupação do apóstolo Paulo era como este povo está crescendo na presença de Deus. Que tipo de mentalidade eles têm acerca do reino de Deus? Como vai ser quando as provações vierem, quando as perseguições vierem, quando as situações da vida vierem? E ele estava preocupado, e ele faz essa oração. Ele faz essa oração para que o povo pudesse ser alcançado. E o povo deveria ter uma mentalidade acerca do reino, mas uma mentalidade saudável. Porque aqui nós vemos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está preocupado com o crescimento da igreja. Mas não o crescimento de pessoas, mas não o crescimento de multidões. Porque alguém vai dizer que a igreja no Brasil, ela está crescendo, ela está grande, né? Mas alguém também vai dizer que a igreja no Brasil não é isso, a igreja no Brasil está inchada. Ou seja, ventos de doutrina, falsos profetas, situações terríveis. E o apóstolo Paulo, quando ele fez essa oração, ele estava preocupado com essa mentalidade do povo acerca do reino de Deus. E o crescimento não é fácil, porque crescer, meus irmãos, leva tempo. Quando ele fala aqui acerca do crescimento, ele dá o exemplo até da árvore. Alguém vê a raiz de uma árvore, irmãos? Não vemos. A árvore ela cresce mais para baixo do que para cima. Primeiro ela faz a sua raiz, para depois ela crescer. E o apóstolo Paulo, preocupado com isso, ele escreve às pessoas, aos irmãos, assim como ele está dizendo para nós. Que tipo de visão nós temos do reino de Deus? Que tipo de mentalidade nós estamos adquirindo no nosso homem interior? Pelo seu Espírito, no homem interior, nós estamos tendo. Porque falar, meus irmãos, de Deus, expressar o amor a Deus, é muito fácil. Dentro da igreja, então, é mais fácil ainda. Porque nós queremos ser cheios do Espírito Santo, dentro da igreja. Mas quando nós estamos fora da igreja, nós não queremos estar na presença do Espírito Santo, ou queremos? Quando a gente está fazendo algo que está desagradando o Espírito Santo, nós queremos o Espírito Santo conosco.
Então essa mentalidade que o apóstolo Paulo estava querendo colocar naquele povo, a oração do apóstolo Paulo era essa, a preocupação do apóstolo Paulo naquele povo era essa, a mentalidade do homem interior, porque o homem interior, meus irmãos, é que nós temos que cuidar do nosso interior, porque a gente fica muito preocupado com o que os outros vão pensar de nós, mas o que Deus pensa de nós. Porque quando Deus nos enxerga, meus irmãos, é como nós enxergamos uns aos outros, Deus enxerga nós por dentro. E é essa mentalidade, a visão do reino. O que é a nossa visão do reino de Deus? Porque nós estamos em crescimento, estamos em desenvolvimento, e nesse crescimento e nesse desenvolvimento, meus irmãos, pode vir mazelas, pode vir mentalidades que não fazem parte do reino. Mas eu sou crente, irmão. Mas que tipo de mentalidade nós temos do reino de Deus? Como o apóstolo Paulo escreveu, se esperarmos Cristo só nessa vida, mais miseráveis. Como somos miseráveis, ou miseráveis de todos, somos mais miseráveis de todos os homens. O crescimento, meus irmãos, leva tempo. Uma criança, ela cresce, ela adquire informação. Aquela informação que ela adquire, meus irmãos, na sua infância, vai determinar quem ela vai ser no futuro, vai determinar qual tipo de visão que ela vai ter no futuro. E aqui o apóstolo Paulo, preocupado com isso, ele estava dizendo para aquela igreja: tem uma visão saudável do que é o reino de Deus. Tem uma visão exatamente como é o reino de Deus. O reino de Deus, meus irmãos, é muito mais do que aquilo que a gente imagina ou pensa, mas ele está entre nós. E a forma que nós imaginamos o reino de Deus, da forma que a gente espera esse Cristo, que a gente tanto fala sobre ele. Quem é Cristo? Quem é Jesus para nós? Porque para mim Jesus pode ser o Jesus da salvação, daquele que faz milagre. Para o outro também pode ser Jesus da salvação que faz milagre, mas tem que fazer o que eu quero. Para o outro pode ser o Jesus que apenas dá bens materiais e tem que fazer o que eu quero. Então o apóstolo Paulo queria tirar essa mentalidade, ou queria fazer com que eles crescessem saudável, que tivesse um crescimento saudável na presença de Deus. E é esse tipo de crescimento que Deus está falando conosco nessa manhã, um crescimento saudável na presença de Deus. Crescer leva tempo, irmãos. Crescer dá trabalho. Principalmente quando a gente vai crescer no nosso interior. Nós estamos tratando na escola dominical acerca do homem interior, da batalha espiritual. Quando a gente vai contestar com o nosso homem interior, meus irmãos, é um debate intenso. É um debate, meus irmãos, que o homem interior não quer perder. E o apóstolo Paulo glória a Deus, estava dizendo em conhecer a Cristo. Nós conhecemos a Cristo, Deus. Nós falamos de Jesus. Mas será que a gente realmente gasta tempo, investe tempo em conhecer a Cristo? Será que verdadeiramente, irmãos, quando a gente está fora da igreja, como já mencionamos, queremos a presença do Espírito Santo, onde nós trabalhamos, como o irmão citou? Será que quando nós estamos sozinhos e ninguém está nos vendo, será que a gente quer a presença do Espírito Santo? É esse tipo de mentalidade que o apóstolo Paulo estava falando para aquela igreja. O crescer, o desenvolver, a visão que nós temos acerca do reino. Nós podemos ter uma visão egoísta acerca do reino, achar que tudo aquilo que Deus tem é só para mim. Como muitos hinos cantam hoje, eu sou o centro, o homem é o centro. Quando, no entanto, é o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é nosso, é o pão nosso, é tudo nosso, é para nós. É uma visão, meus irmãos, que nós temos que ter de Jesus. Ele tudo é para nós, é eu e meu irmão, não é só eu. E o apóstolo Paulo estava advertindo, estava orando para aquela igreja, para que ela pudesse ter uma mentalidade saudável diante de Deus. Porque hoje as pessoas acreditam naquilo que é falado. Se vem aqui o irmão e prega uma palavra, a pessoa fica indo, mas se vem alguém aqui dar uma profetada, a pessoa acredita. Então essa é a visão que Deus estava colocando, para que o povo pudesse entender, dando entendimento para o apóstolo. Ore por essas pessoas, para que elas possam discernir o que é de Deus. Para que eles possam saber, porque lá no livro do Apocalipse, lá quando o apóstolo João vai escrever as igrejas, vai escrever a igreja de Éfeso e vai dizer acerca dos falsos apóstolos, acerca do primeiro amor que se perdeu.
Porque não adianta, nós temos uma árvore, e essa árvore no primeiro vento, ela vem se desmanchar, ela vem a cair. Mas ela pode se dobrar, mas ela não cai. É esse tipo de mentalidade, é esse tipo de sentimento, é esse tipo de crescimento que Deus quer que a gente venha ter no reino dele. Aleluia. Não se dobrar mediante as dificuldades, não se dobrar mediante as situações da vida. Como nós aprendemos hoje de manhã, não achar porque eu sou filho de Deus, eu sou queridinho de Deus, e achar que por aquilo que eu estou passando eu tenho o direito de reclamar de Deus, eu tenho o direito de murmurar contra Deus, sendo que o nosso direito é obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. E Deus está querendo, meus irmãos, que a gente venha ter uma visão do reino de Deus. Aleluia. O que é o reino? Quem é Jesus? Será que Jesus para nós, meus irmãos, é aquele que morreu no madeiro para que nós venhamos ter a oportunidade do arrependimento? Ou será que Jesus é aquele que eu tenho que orar e ele tem que me responder porque eu sou filho dele, eu sou criatura de Deus, então ele tem que me responder? Aqui o apóstolo Paulo estava colocando na mente, orando a Deus para aquele que o povo tivesse uma mente humilde, dependente de Deus, dependente do Espírito Santo de Deus, porque hoje se falam muitas coisas, e o apóstolo Paulo, já prevendo aquilo que acontecia dos falsos profetas, ele está escrevendo aquele povo, um homem interior. Se o seu interior estiver forte, se o seu interior estiver firme na presença de Deus, você não se dobra, nós não nos dobramos. Mas se ele estiver fraco, a aparência ela se vai muito rápido. Aleluia. Quer ver uma coisa, irmãos? Quando nós casamos, a gente casa, a gente vê a pessoa, noivo, só que a gente sabe que a beleza dela vai passar, a beleza exterior vai passar, porque vai chegar os dias e quem fica é a pessoa. Meu Deus! Ou seja, o primeiro amor, como o apóstolo Paulo está dizendo, sendo lá no livro do Apocalipse, o primeiro amor passaria. Mas o que fica é a nossa fé diante de Deus. O que é o primeiro amor, meus irmãos? É aquela impressão de Jesus, Jesus vai me salvar, e vai e busca. Mas o apóstolo Paulo também escreve, a uma das suas cartas, que queria trazer para o povo uma comida mais sustentável, queria tirar o leitinho deles e dar uma comida mais sustentável, mas eles não estavam preparados. Será que se Deus apertasse nós um pouquinho mais, para que pudesse dar uma bênção um pouquinho maior, uma comunhão um pouquinho melhor e mais extensiva na presença dele, será que nós estaríamos preparados? Porque quando Deus quer ter uma comunhão com o seu povo, sabe o que ele faz com o seu povo? Sabe o que ele vai com o servo dele? Ele aperta. Ele aperta, meus irmãos. Glória a Deus. Ele aperta de uma forma que ninguém sabe o que você está sentindo. Mas quem está passando sabe. E Deus estava apertando aquele povo para que o povo tivesse uma comunhão mais íntima com Ele. Aleluia. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera. O que a gente pede para Deus? Qual que é a nossa oração para Deus? Qual tem sido a nossa oração para Deus? Senhor, eu quero isso, Senhor. Eu preciso disso, Senhor. Senhor, olha, o Senhor está vendo minha necessidade aí, ó, Senhor. Eu preciso, o Senhor sabe, eu sou falho, eu sou homem, eu preciso. Mas Deus quer operar em nós muito mais daquilo que a gente pede e pensa. É verdade. E às vezes, isso só não acontece por culpa nossa. É nós que estamos restringindo o trabalhar de Deus na nossa vida. Olha aí, aleluia. É nós, meus irmãos, que não aceitamos quando Deus quer nos apertar um pouquinho mais para a gente ver e ter uma comunhão mais íntima com Ele. Porque se Cristo quer trabalhar dentro do meu interior,
e a gente sabe que isso é importante e necessário, por que a gente não deixa? Por que nós temos dificuldades de abrir o nosso coração, a nossa mente para Deus? Porque muitas das vezes, irmãos, a gente constrói um jardim dentro da nossa mente e coloca arame farpado, e no portão a gente coloca um cadeado bem grande. E aí nós falamos para nós mesmos: olha, Senhor, o Senhor pode habitar em todo lugar da minha vida, menos nesse jardim. E o que tem lá, irmão? Mas, irmão, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus. Espera aí, o irmão está falando que Deus está falando dentro do seu, do meu, do nosso interior. Era essa a preocupação do apóstolo Paulo. Dizer que é crente, falar que é um bom marido, falar que é uma boa esposa, falar que é alguém nobre na sociedade, é muito fácil. O difícil é viver aquilo que fala. Olha aí. E sentir aquilo que fala. E saber se realmente está falando tem coerência com aquilo que está pensando. Porque Deus, meus irmãos, quando Ele começa a falar com o nosso interior, com aquilo que está dentro de nós, parece que a gente se reluta, a gente não quer aceitar, a gente não quer ceder 1 milímetro para Deus, mas esse Deus que quer entrar nesse jardim, derrubar esse portão, quebrar esse cadeado, aparar esse matagal que está dentro desse jardim, Ele quer cuidar da nossa alma, da nossa vida, porque a gente se preocupa com quem as pessoas pensam de nós, o que as pessoas estão pensando de nós. Mas o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, que é um crescimento. Uma árvore que ela é bem fundamentada, bem enraizada, ela não se dobra mediante as tempestades e os ventos fortes. Ela não se dobra, meus irmãos, mediante as situações difíceis que o clima pode proporcionar. E era essa a mentalidade que Deus estava colocando no apóstolo Paulo, para que ele viesse orar por este povo, para que ele viesse orar por nós nos nossos dias de hoje. Para que a gente venha ter uma mentalidade de fundação. Nós precisamos ter um fundamento no reino. O reino precisa estar fundamentado dentro da nossa vida. Porque senão a gente não vai ter lugar de arrependimento, mesmo sendo crente, mesmo vindo na igreja, mesmo meus irmãos participando do culto, mesmo assistindo palestras e pregações. Se a gente não se arrepender, se a gente não vier reconhecer quem realmente nós somos, nós não temos lugar neste reino. Aleluia! Aleluia! Nós não temos. Deus de maravilha! Porque muitos profetizam, muitos falam, mas o que Jesus fala para este povo: nunca vos conheci. Oh, glória! Não adianta dizer que é, sendo que dentro de você, dentro de mim, nós sabemos que nós não somos. Nós sabemos que nós não somos essa pessoa que a gente pensa, que a gente coloca para as pessoas pensarem que nós somos. É verdade, Deus. E aqui o apóstolo Paulo estava preocupado com o interior daquelas pessoas. Para que Cristo habite em fé, com fé dentro de vocês. O apóstolo Paulo, a sua oração. E essa é a oração do apóstolo Paulo. Essa é a nossa visão que nós temos que ter do reino de Deus. Esconder pensamentos, esconder desejos, esconder sentimentos. De quem? Para quê? Aonde? Não existe lugar, meus irmãos. Como o salmista diz: se eu subir mais alto os céus, o Senhor ali está. Se eu descer mais alto o fundo, ali o Senhor ali está. Para onde irei do teu Espírito? Para onde não há lugar? E o crescimento tem que ser um crescimento saudável. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque mentes brilhantes já passaram pelo nosso mundo. E eles usaram o seu conhecimento para quê? Eu estava ontem assistindo um filme de Karl Marx, não sei se os irmãos já ouviram falar. O pai do socialismo, comunismo. E ali o filme em si retrata como se ele fosse um herói. Porque os filmes vai dizer, né? Herói, né? Mas quem conhece um pouquinho da biografia dele sabe que se a gente fosse colocar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foi culpa dele. Foi do pai do socialismo, comunismo, né? E pai do nazismo, porque muitas ideias Adolf Hitler tirou dele. Ele pega todo esse conhecimento que ele tem. E outra, meus irmãos, ele era judeu. Karl Marx era um judeu.
nascido na sinagoga judaica, com conhecimento judaico. E sabe o que ele diz, meus irmãos? Da religião? Que a religião é o ópio do povo. Ou seja, faz aquilo porque não tem outra coisa para fazer. E esse homem com a mente brilhante, que se desenvolveu nas suas ideias, na sua mentalidade, ele coloca todo um povo, uma classe de operários, com as suas ideias, e essas pessoas morrem nas greves, e essas pessoas morrem nas guerras, e essas pessoas continuam morrendo até hoje, porque, meus irmãos, na maioria das universidades se ensina um livro dele chamado O Capital, porque ele se desenvolveu. Meu Deus! Mas de que forma? Para o mal. Usou aquilo que Deus deu para ele, a sua inteligência, a sua forma de persuadir o povo, ou de trazer o povo, um líder nato, para fazer o mal. E muitas pessoas foram com ele. Poderíamos citar outros. Falamos Adolf Hitler, poderíamos citar homens da Napoleão, que trouxeram o povo para junto de si por um ideal. Desenvolveram, mas desenvolveram para quê? Para o mal. Nós podemos, meus irmãos, ser crentes, fiéis a Deus, servos de Deus, viemos à igreja, mas as nossas ideias acerca do reino podem estar se desenvolvendo para quê? Para o mal. Como nós aprendemos hoje acerca da soberba da vida. O que é soberba? É um sentimento sorrateiro que todos dizem que não tem, mas todos têm. Todos têm um pouquinho de soberba em si, mas uns deixam florescer isso, outros não. E nós aprendemos, meus irmãos, esse sentimento, ele começa dentro de nós e nós achamos que é normal. Porque uma hora ele vai florescer e vai dizer, você não precisa se arrepender. Você não precisa ser essa pessoa que o pastor prega na igreja e fala que você tem que ser. Não, você pode ser diferente. Você pode estar na igreja, mas você pode ser diferente. Você tem que ter as suas ideias. Você tem que crescer do jeito que você acha que tem que crescer. Você tem que ser uma pessoa diferente, mesmo estando dentro da igreja. Mas se o irmão ali é muito santo, buscando a Deus, ele é ele, você é você. Claro, irmãos, nós temos que pegar os exemplos dos santos e aplicar na nossa vida para sermos pessoas melhores. E aí, esse sentimento entra dentro de nós. Ele está dentro de nós. Mas de que forma que ele se desenvolve? Eu posso, porque eu sou filho de Deus? Eu posso, porque a gente pensa que eu sou filho de Deus, eu posso fazer o que eu quiser, que Deus me perdoa na hora que eu quiser. E o apóstolo Paulo estava colocando para eles que o espírito interior, que é o nosso espírito que se comunica com o Espírito Santo de Deus, quem nos avisa, meus irmãos, quem nos coloca, quem nos fala para nós que nós estamos pecando, é o Espírito de Deus. Ele que fala para nós quando a gente está transgredindo a lei de Deus. E quando a gente não dá mais visão, não dá mais ouvido a Ele, nós estamos sendo soberbos, achando que não precisamos de aviso. É que nem um filho quando ele está rebelde, pode chamar a atenção dele quanto for. Uma pessoa quando ele está rebelde, você pode chamar a quanto for a atenção, ela não vai querer ouvir. Ou uma pessoa que ela está sofrendo, você pode chamar a atenção dela, pedir para ela, falar com ela, consolá-la, mas tem pessoas que não querem ser consolados, tem pessoas que não querem, meus irmãos, ser repreendidas. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo essa igreja, ele escrevendo essa oração que ele fez a essa igreja, ele está dizendo para eles do homem interior. O homem interior, quando ele é saudável, ele consegue encarar as coisas, ele consegue ter uma visão diferente. Ele consegue, meus irmãos, ser profundo na presença de Deus. Ele consegue, meus irmãos, perdoar com facilidade. Ele consegue, meus irmãos, conviver, mesmo com aquelas pessoas que não gostam dele. Ele consegue viver com facilidade. Ele consegue, meus irmãos, ter uma harmonia diante de todos.
Glória a Deus. Ele consegue, meu irmão, ser manso. Mesmo quando alguém coloca o dedo na sua cara e bate no seu peito, pela graça de Deus ele consegue ser manso, porque a vontade dela é de revidar. Mas quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Quando nós entendemos o que é o reino, nós perdoamos, nós somos mansos, não agimos como outras pessoas agissem mediante uma situação. Nós somos diferentes, não por fora, mas somos diferentes por dentro. Aleluia. Perdoamos por dentro, não por fora, com boca, somente com palavras, mas perdoamos por dentro. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que o apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja de Éfeso. Fiquem firmes. Glória a Deus. Que o homem interior venha desenvolver de uma forma saudável. Que o homem interior possa florescer nas suas vidas. Porque, meus irmãos, quem nós somos? Nós não somos nada, porque tudo aquilo que nós somos é trapo de imundícia. Mas mesmo nós sendo fracos, o Senhor Jesus que opera em nós, porque toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus por aquilo que nós somos. Nós vamos ter um sentimento saudável, uma visão de reino. Infelizmente, meus irmãos, hoje falta para muitos de nós isso. Porque quando chega na primeira situação difícil, a primeira coisa que nós dissemos a nós mesmos é, como o povo de Israel disse: será que Deus habita no meio de nós? Será que Deus está me vendo? Aleluia. Será que Deus está contemplando aquilo que eu tenho vivido e passado? Será que Deus não me vê não, hein? Será que Deus não está me enxergando? Eu que sou um servo dele. Aí vem a soberba: eu sou o servo dele, eu tenho me esforçado tanto, eu tenho feito tanto, eu fiz caridade lá atrás, olha Senhor, quanta coisa eu fiz. Olha Senhor, e por que eu estou passando por isso? Eu sou um filho seu querido. Por que o Senhor permite que eu passe por isso? E aí Deus vem falar do povo: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. Ou seja, nós estamos tendo essa compreensão. Às vezes o irmão pede pensar, mas está meio parado isso, meu irmão. Deus ele fala na tormenta, Deus ele fala no vento, Deus ele fala na brisa. O que nós temos que estar é atentos à voz de Deus. E o que Deus fala para nós, o homem interior, compreenda aquilo que é o reino de Deus. Peça para Deus para que venha ter discernimento para compreender aquilo que está diante de Deus, compreender o que é o reino de Deus, e ter, meus irmãos, uma renovação do seu, no meu, no nosso interior. Nós temos que orar, porque a oração do apóstolo Paulo foi ouvida, mas depois as pessoas perderam esse amor, esse primeiro amor, e aí o anjo da igreja foi chamado a atenção: olha, fala para o povo voltar ao primeiro amor. É isso que nós precisamos nos nossos dias, voltarmos ao primeiro amor. Um amor, o que é o primeiro amor? Um amor que se arrepende com facilidade, um amor que não dá desculpa, um amor que quando erra reconhece, um amor que quando faz algo por não pede perdão, um amor que não tem medo de se colocar, de se abrir diante de Deus. Aleluia. Aleluia. Que não dá restrição para Deus trabalhar no nosso interior. Esse é o primeiro amor, uma entrega total, uma entrega sem restrição, uma entrega sem medida. E é isso que Deus está falando para nós: voltarmos ao primeiro amor, voltarmos aos desejos que nós tínhamos antes de orar a Deus e conhecer a Deus. Esse é o primeiro amor, porque a gente brinca com nós mesmos. Deus não é Deus de brincadeira. Eu e você podemos brincar, mas Deus não brinca conosco. E Deus está falando conosco nessa manhã: arrepende-te enquanto é tempo, reconhece enquanto é tempo, tenha uma visão de reino, que existe o céu e que existe o inferno, e que se nós não nos arrependermos, não tem queridinho de Deus, irmão. O que se cumpre a palavra dele,
Nós somos filhos de Deus. Nós temos as possibilidades que Deus tem nos dado. Mas ninguém é mais querido que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos nós, estamos diante da presença de Deus. Aleluia. E nós temos ouvidos, glória a Deus, que Deus trabalhou na nossa mente. Aquela semente floresceu dentro de nós. Dê graças a Deus por isso. Mas o que Deus, meus irmãos, quer que a gente vá mais fundo, mais íntimo, com mais compreensão acerca do que é o reino. Não ter essa visão superficial, que muitas vezes nós não queremos sair dessa visão superficial. É que nem um jovem que não quer sair da casa do pai e da mãe, porque não quer ter responsabilidade de casado, não quer ter responsabilidade de pai de família. O que Deus quer que a gente venha sair, meus irmãos, dessa mentalidade infantil acerca do que é o reino de Deus e começar a ter mentalidade mais sucinta, mais firme daquilo que é a palavra de Deus. Aleluia. Mas isso não é fácil, porque existe responsabilidade. E essa responsabilidade, meus irmãos, ela vai contestar com o nosso homem interior. E aí, como vai ser? Como está sendo a nossa visão de mundo? Quando a gente abre os nossos olhos e enxergamos o que é Jesus para nós? Não adianta dizer que Jesus é bondoso em cima de um púlpito, mas para dentro de nós mesmos ele não é tão bom assim. Não adianta, meus irmãos, dizer que Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, mas eu mesmo muitas das vezes não estou salvo. Não sinto essa salvação, não sinto a alegria da salvação dentro de mim. Meu Deus. Não adianta dizer aqui, levantar as mãos e glorificar a Deus, e quando vier a primeira tentação, ceder a ela. Porque, meus irmãos, o Deus está falando para nós para aprofundarmos as nossas raízes. O que é aprofundar as raízes? É aprofundar a comunhão. O que é aprofundar a comunhão? É estreitar os laços que nós temos com Deus nessa manhã. É isso que Deus está nos chamando, é estreitar a comunhão. Porque quem tem comunhão com Deus tem visão de reino. Quando vê alguém pregando uma palavra que não tem coerência, vai saber logo, porque vai ter discernimento. Não vai aceitar qualquer coisa, não vai comer qualquer comida. Vai querer uma comida bem preparada, vai saber quando o homem, quando vem pregar, ele está preparado por Deus ou não está. Porque vai ser exigente com a palavra, vai querer uma palavra melhor no sentido que vai falar com ele, uma palavra que vai ter concordância. E o que Deus está falando para nós é interior. Se nós não mudarmos o nosso exterior não vai valer nada. Porque, meus irmãos, o que Jesus falou para os escribas e fariseus? Olha, por fora são bonitos, resplandecentes. Eles aumentavam as suas vestes, meus irmãos, para poder ser mais santos. Mas o que Jesus falou? E por dentro? Sepulcro caiado. Então que nessa manhã nós possamos entender que não vai valer o nosso exterior se o nosso interior não estiver saudável. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que quando a gente fala exterior, né, pastor, as pessoas pensam, usos e costumes, não tem nada disso. O que tem é o interior cheio da presença de Deus resplandecendo. Porque uma árvore bem fundamentada, com raízes profundas, ela não se dobra, ela não cai, porque ela tem raiz. E as raízes são a comunhão e o estreitamento que nós temos com Deus. E Deus nos chama nessa manhã para essa comunhão. Amém, meus irmãos? E Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.